Gente, bom dia a todos. Queria agradecer o convite a Vitor, especialmente, que é meu amigo de longa data e um cara que eu tenho muita admiração. Agradecer também a Vanushka, coordenadora de vocês. E, sobretudo, a vocês que ficaram aqui até agora para me ouvir. De fato, é um tema bem importante de a gente conversar. Fiquei muito satisfeito em ter tido a missão de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema tão importante, num período tão importante. Sabe, a gente vive hoje um período onde a pandemia jogou luz na nossa profissão, na enfermagem, e meio mundo de gente agora está querendo nos apagar de novo. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Hoje nós sofremos pressão por parte assim, de muita gente de outras categorias, de gente do legislativo, de gente inclusive no governo, sabe, nos governos municipais, estaduais e no governo federal. Então não está fácil a vida do profissional de enfermagem. E vocês são aquelas pessoas que vão herdar da gente esse período de luta. E daqui a uns dias vocês estarão no mercado. Só que como é que a gente quer vocês para esse mercado? Sabe? Como é que a gente quer formar os nossos futuros enfermeiros? E que tipo de enfermeiro a gente quer no futuro nos representando? E eu vejo que vocês serão esses colegas, serão essas pessoas. Por isso que eu me sinto numa obrigação enorme de estar aqui hoje para dizer a vocês coisas muito importantes, coisas que muitas vezes a gente não ouve, sabe, quando a gente passa pela faculdade ou no nosso dia a dia de trabalho. E eu preciso falar hoje com vocês. Digamos que seja um encontro de, sei lá, uma apresentação de verdades nada secretas. Digamos assim, vamos falar de algumas verdades que são precisas, assim, é necessário que a gente fale delas. Tá bom? Então, o tema principal é empreendedorismo na enfermagem, os requisitos para abertura de consultório. Eu vou ensinar a vocês muito superficialmente como abrir um consultório, mas o mais importante é dizer a vocês que nós podemos abrir e que nenhuma pessoa nesse mundo pode chegar para a gente e dizer, não, você não pode abrir. Ou você não pode abrir porque você é enfermeiro. Ou estude mais um pouquinho e vai fazer medicina se você quiser abrir consultório. Porque aí a gente tem que mandar essa pessoa estudar mais um pouquinho antes de nos fazer uma pergunta dessa. Ou uma afirmativa como essa. Porque ela só prova que é extremamente ignorante. Ignorante sobre nossa categoria, sobre nossa legislação e sobre a legislação do seu próprio país. Ela não entende nada. Então volta para estudar. Porque a gente está fazendo enfermagem porque a gente quer. E a gente está fazendo enfermagem com orgulho, sabe? Meio mundo de gente quer que a gente coloque aquela ideia na cabeça que somos profissionais frustrados, que não vamos ganhar dinheiro, que não vamos poder fazer uma viagem para o exterior, senão a gente está roubando, que a gente não pode ter uma roupinha melhor, que a gente quer ser o doutor, sabe? Esse tipo de gente é obsoleta e a gente tem que mostrar para essas pessoas que elas são obsoletas. Então, a minha missão hoje é falar sobre isso. Vou pedir para Vitor, para Jabiael aqui, meus queridos amigos, que controlem meu tempo, porque eu falo demais. Controlem meu tempo também vocês e a gente vai, assim, dançando juntos, tá? Essa temática. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês era para isso, sobre empreender. Muita gente entra na faculdade de enfermagem e não sabe de verdade que pode empreender. E termina descobrindo que pode empreender em eventos como esse, ou em algumas disciplinas com alguns professores. Mas acreditem, hoje nós somos 2 milhões de profissionais no Brasil, a segunda maior categoria. Mais de 80% na última pesquisa feita pela Unifesp nem sabe que a gente pode abrir consultório, que o enfermeiro pode ter seu próprio consultório. Então o desconhecimento ele já acontece dentro da nossa própria profissão. E isso tem que acabar. Se eu conseguir fazer com que vocês saiam por aquela porta hoje, ali, pô, eu nem imaginava que eu podia me comportar dessa maneira e eu posso, a vitória vai ser, eu vou considerar uma vitória, sabe? Enfim, porque muita gente pensa assim, o que é empreender? Eu vou abrir uma clínica, vou abrir uma empresa, isso é empreender. Faz parte, mas não é só isso, tá? Empreender é fazer algo que ninguém está fazendo.
ou fazer algo que alguém já está fazendo, mas você fazer do seu jeito. Só você faz daquele jeito. Então isso atrela a você uma identidade. Vamos botar isso na prática. Digamos que você gosta de obstetrícia. Eu quero trabalhar com gestante, com parto, seja lá o que for. Mas eu não quero trabalhar somente isso, porque tem muita gente já trabalhando na área com isso. Eu quero trabalhar especialmente, vou considerar a palestra de Andresa aqui, tá? Que a Andresa trabalha comigo. Vou considerar a palestra que ela falou para vocês. Digamos que você quer trabalhar especificamente feridas em gestantes, ou pele da gestante, ou estética da gestante, ou manchas. Então, o que você provavelmente deveria fazer? Estudar obstetrícia e estudar dermatologia, juntar as duas coisas e fazer algo que ninguém faz. Porque eu conheço gente que são enfermeiros obstetras maravilhosos e conheço dermatologistas, estomaterapeutas maravilhosos, mas nenhum deles trabalha, tem uma clínica, abriu uma clínica para trabalhar pele da gestante. Nenhum, em Pernambuco não tem. Mas digamos que um de vocês aí se inspirou no que eu estou falando e quando se formar vai fazer isso. E daqui a uns 4 anos, mais ou menos, eu vou passar por uma avenida e vou ver lá, clínica de enfermagem. Aí o nome de vocês, enfermeira dermato-obstétrica. Não tem. Isso é empreender. É fazer algo que ninguém fez ainda. Ah, Gilmar, tem muita coisa para fazer que ninguém fez. Um universo de coisas. Porque só de especialidades nós temos mais de 60. Mas parece que a gente é treinado nas nossas faculdades a sair da faculdade ou querendo fazer UTI, ou emergência, ou obstetrícia. E as outras todas 57 especialidades. Aí a gente tem que ampliar a nossa cabeça, sempre, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de um grupo de enfermeiras que tentou ampliar a cabeça, mas exageraram. Porque tudo tem um ponto, tá? E aqui passaram muito do ponto. Elas montaram uma clínica em São Paulo e anunciaram seus serviços na internet e no jornal de São Paulo, acho que foi Folha de São Paulo. Eu tenho um recorte desse jornal, porque nunca dá para escanear a tempo para botar o jornal. Mas aí eu boto o texto. Eu vou ler para vocês rapidamente. Licenciados em enfermagem prestam cuidados de enfermagem. Realizamos intubações, sondagens uretrais, administração terapêutica por via IM, EV, oral, subcutânea, entre outros. Todo tipo de curativo. Andresa está aí ainda? Se ela visse se infartar. Cuidamos de indivíduos acamados com alterações do foro psicológico, com necessidades pré-operatórias e outras necessidades. Trabalhamos com lares de terceira idade, acamados, dependentes químicos, depressivos, crianças, bebês, empresas de prestação a cuidados ao domicílio e outros. Se necessário, também o auxiliamos na execução da sua higiene diária, bem como na limpeza das suas roupas e do seu lar. Se necessita de nós, não hesite em contatar-nos. Isso aqui é empreender? Não, porque a gente não tem especialidade em empregada doméstica. Obrigado. Não. Nós, enfermeiros, não somos empregados domésticos. Tá? Embora a Globo muitas vezes nos coloque nessa posição, mas não somos. Tá? E existe um profissional que é empregado doméstico, inclusive extremamente organizado politicamente, que conseguiu muitos ganhos de legislação, mais do que a gente. Eu poderia afirmar a vocês que as empregadas domésticas brasileiras são mais organizadas do que as enfermeiras, porque conquistaram legislações que a gente ainda não conquistou. Mas nós não somos elas. E a gente não pode chegar a esse ponto de misturar as coisas achando que está empreendendo. Não, isso não é empreender. Empreender é eu fazer o que está previsto na minha lei, de uma forma diferenciada. Gilmar, tem como ganhar dinheiro empreendendo? Lógico que você vai ganhar dinheiro, tá? Nós temos salários muito variados para enfermeiro no Brasil.
Tá? A gente tem enfermeiros que têm salários. O maior salário do enfermeiro no Brasil é o salário do Senado Federal, que é 21 mil. Em segundo lugar vem a rede Sara, que é 16, entre 14 e 16 mil. Tá? E o pior é na rede privada de alguns estados, como o nosso, onde tem enfermeiro que dá plantão 12 por 36 e ganha R$ 1.100. Então a discrepância é enorme. Mas tem enfermeiro que ganha bem? Tem. Tem enfermeiro que ganha mal? Também tem. Tem enfermeiro que vai montar uma clínica que vai ter sucesso? Tem. Tem uns que vão falir? Tem. Vai ter sempre. Tudo em qualquer profissão. Tomara que não seja o caso de vocês, porque eu quero que vocês saiam daqui hoje completamente oxigenados. Vou tentar. Deixa eu ver onde eu botei aqui. Isso aqui foi um anúncio da Globo. Atrás de... Não sei se a Globo ainda faz isso, o NETV. Vagas de emprego. Não faz mais não, né? Faz. Faz tempo que eu não assisto. Mas isso aqui eles colocaram numa época e eu peguei um pau, eu liguei pra lá. Quando eu vi isso aqui, eu lembro como hoje que eu estava comendo macarrão com almôndega. Almôndega da Sadia, essas prontas. Eu lembro que eu estava comendo e eu me entalei quando eu vi isso. Porque ela dizia assim: vaga para auxiliar de enfermagem, ensino fundamental, curso técnico de 900 horas. Auxiliar com curso técnico. Aí o que é necessário para a vaga? Trocar roupa de cama, cuidar da alimentação e da higiene do paciente, verificar a pressão arterial e aplicar a injeção. Mas eu me entalei num grau, eu sinto a almôndega até hoje. Liguei para lá. Eu fiz, gente, eu estou ligando para falar sobre essa vaga de emprego. Eu sou Gilmar, eu sou fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. E queria dizer que o que vocês estão falando é uma infração à Lei 7.498 de 86 e ao Decreto 94.406 de 87. É uma informação inverídica. Primeiro, porque o auxiliar de enfermagem, ele não precisa de um curso técnico. Quem precisa de um curso técnico é o técnico de enfermagem. É uma outra profissão, só que vocês não conhecem nenhuma nem outra. Segundo, trocar roupa de cama. Vocês têm que dar essa vaga para um camareiro, não para um profissional de enfermagem, porque a gente não tem, no nosso bojo legal, a obrigatoriedade de trocar roupa de cama. Cá entre nós, Gilmar, a gente aprende a trocar? Aprende. Trocar uma roupa de cama, às vezes dá um conforto, muitas vezes dá um conforto. E não me incomoda não em trocar. Só que eu não posso ser associado ao trocador da roupa da cama. Mais ou menos isso. Cuidar da alimentação e da higiene do paciente, qualquer pessoa pode. Não é privativo da enfermagem. Então, você pode oferecer essa vaga para o médico, para o engenheiro, para a mãe do paciente, para todo mundo. Verificar a pressão arterial e aplicar a injeção também não é privativo nosso. Então, o que você está descrevendo aí não é uma vaga para auxiliar de enfermagem, é uma vaga para um profissional de Marte. Porque esse profissional aqui não existe. E aí eles, perdão, Senhor, pelo amor de Deus, não foi nossa intenção. Aí ajeitaram. O pior disso aqui é que o salário era 700 e pouco na época. E aí eu ainda disse, tenho vergonha na cara de anunciar um salário desse? Tire, pelo amor de Deus, isso. Por que eu estou mostrando isso? Porque mesmo com isso tudo, ainda tem gente que se candidata para essas vagas. Então, o primeiro passo de um grandíssimo empreendedor, digamos que você está me assistindo hoje e está botando na cabeça assim, pô, eu quero sair daqui, eu quero já estar traçada a minha cabeça para tudo que eu vou fazer. Porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ir para a Europa, eu quero comprar Mary Kay. Mary Kay não, Mac. Mary Kay tá caro também. Quero usar meu perfume francês. Tipo, mais ou menos isso. Não aceitem subempregos. Porque, digamos, aqui tem 200 pessoas. 100 não aceitam e as outras 100 aceitam, a gente vai ficar no subemprego. Se os 200 não aceitam, não vai ter ninguém no subemprego. A gente pressiona o gestor para ele aumentar mais e a gente poder aceitar. Se a gente for fazendo o sentido inverso, nossa categoria não vai muito longe. Deu para entender, né? Mas vamos lá, não aceitem subemprego.
Hoje, muitos estados brasileiros querem impedir que os enfermeiros abram suas clínicas e seus consultórios. Muitos, inclusive o nosso, tá? A maioria desses estados utilizam essa legislação que eu trouxe para vocês, que é o artigo 38 do Decreto Federal 20.931 de 1932, que é uma legislação que foi derrogada, ela não foi revogada, ela não deixou de existir, ela existe, mas ela é muito ultrapassada. E os espertinhos pegam ela para impedir que a gente abra nossas clínicas e nossos consultórios. E eles usam essa afirmativa, ó, que tem na legislação de 32. É vedado ao enfermeiro, independentemente do que lhe é proibido pela legislação específica, instalar consultório para atendimento de clientes. Ou é terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas, ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes. Isso acontece porque nessa época aqui em 32, nós não éramos considerados profissionais de nível superior. Nem os ortopedistas, que hoje são médicos especialistas. Nessa época, botava gesso, era chamado de ortopedista. Só que isso aqui está muito ultrapassado e eles usam isso aqui até hoje. Eu, com a minha empresa de consultoria, eu derrubo sempre isso, sabe? Mas muita gente tem dificuldade por não conhecer isso. E eu sempre que tenho chance, eu ensino às pessoas o que fazer quando vem alguém querendo que a gente não abra os nossos consultórios ou clínicas baseado nisso aqui. Que é a pasta, eu chamo pasta JJ, do empreendedor, do enfermeiro empreendedor. Daqui a pouco eu mostro a vocês isso. O que eu queria mostrar de cara é que nós da enfermagem colocamos medo nos outros profissionais. Sabe por quê? Porque a gente é muito top. A gente faz tudo impecavelmente melhor do que as outras categorias. Se tiver alguém de outras profissões, me desculpem, mas essa é a verdade, tá? Aqui. Nós fazemos sempre melhor. E não sou eu que estou dizendo, são as evidências científicas. Uma consulta de pré-natal com o enfermeiro dura, em média, 45 minutos. Uma consulta de pré-natal com o médico dura, em média, 8 minutos. Dá para sentir a diferença? E aí a sociedade acha que ele é o herói. E que nós somos os bonzinhos, assim, fofinhos, os ursinhos carinhosos. E eles são os Superman. Mas eu chego já lá. O que eu quero que vocês vejam nesse slide é só imaginar que vão tentar impedir vocês de abrirem um consultório. Claro que vão. Eles morrem de medo de enfermeiro com consultório, do enfermeiro autônomo. Morrem de medo e a gente tem que saber como eles vão atacar. Eles vão atacar com essa legislação. E como a gente chegou até aqui a um ponto de dizer assim, não, o enfermeiro pode abrir sua clínica e pode abrir seu consultório e a gente vai brigar por isso. Como chegar a esse raciocínio legal? A primeira coisa que vocês têm que saber é que esse decreto que eles usam de 32, ele falava sobre a profissão de parteira e de enfermeira, mas ele não falava que eram profissionais de nível superior. Tá? E não tinha uma definição do que a gente fazia. Não tinha o rol de procedimentos que hoje está previsto no artigo 11 da lei e no artigo 8º do decreto. A gente não tinha, não se sabia. Era tipo, a pessoa está cuidando da outra, é enfermeira. Deu para entender? Claro que depois disso, Carlos Chagas trouxe Ethel Parsons, Clara Louise Kinevaia, que eram enfermeiras grandiosíssimas dos Estados Unidos. A nossa enfermagem tem muito mais influência americana do que de Florence, por exemplo. E a gente nem sabe. A gente só ouve falar em Florence. Inclusive na maldição, né? Cuidado. Enfim, em 32 não tínhamos rol de procedimentos. Em 55, vejam como é recente, somente em 55 a gente tem promulgado a nossa primeira lei do exercício, que é a lei 2604. Essa lei, infelizmente, ela também não dizia com clareza quem era um enfermeiro, quem era um prático de enfermagem, quem era um atendente, mas ela deixava claro que o enfermeiro tinha que ter curso superior. Tá? E dizia que algumas coisas eram privativas do enfermeiro, como coordenar curso de enfermagem.
Se a gente não tivesse a 2.604, não era uma enfermeira coordenando vocês. Essa lei é que garante isso. Iam botar até, sei lá, iam botar assistente social, mas não iam botar enfermagem, porque eles acham enfermeiro um profissional caro. Infelizmente é o que o mercado acha, mas a gente não é caro, a gente tem valor. A gente tem um valor que a gente merece. Eu mesmo, deixa eu quieto. Vou ficar quieto. Já passei esse. E aí veio a Lei 5.905 de 73, que cria o COFEM e o COREM, porque antes quem nos fiscalizava e quem nos disciplinava era o Serviço Nacional da Medicina. Até a criação do COREM e do COFEM, era a medicina que nos fiscalizava. Então a gente tinha que baixar a cabeça para a medicina. Só que isso acaba em 73 e os médicos acham que a gente tem que fazer isso até hoje. Sim, senhor, sim, senhora. Pelo amor de Deus, vai me chamar no quarto? Minha gente, cai meu pé e eu não vou chamar um médico no quarto. Meu pé cai e eu não vou chamar. Eu lembro como hoje, eu na residência, fiz minha residência no IMIP. Eu lembro como hoje, no dia que eu avaliei uma paciente, fui escrever no prontuário. Chegou um médico querendo escrever e a minha preceptora, a minha professora, disse assim: Gilmar, levante que o doutor quer sentar e quer o prontuário, médico. E eu olhei assim, não enxerguei, eu vi Lucifer e não vi ela na minha frente. Eu enxerguei assim o próprio cão e não vi ela. Aí eu disse assim, e o médico lá, tipo assim, o rei do IMIP, que ia pegar o prontuário. Aí eu disse, só um minutinho. Primeiro, eu estou escrevendo ainda. Então, quando eu terminar de escrever, eu levanto. Só tinha um birozinho e uma cadeira. Eu levanto, o senhor espera, viu? Por favor. E outra coisa, fulana, o prontuário é do paciente, não é do médico. Não é seu não, viu, doutor? É de fulana. Então, não estou escrevendo no seu prontuário, porque não é o senhor que está doente. Isso foi a confusão do século no IMIP. Tipo, fui chamado para coordenação, para tudo. Mas eu botei o pé na coordenação na Coremu, na época. Estava a coordenação da residência de medicina, a coordenação da residência de enfermagem. E eu fui logo dizendo, falem logo o que vocês têm para falar, porque eu estou gravando. E eu vou sair daqui, vou para o Corém, vou para o CREMEP, vou para o Ministério Público. Porque isso que vocês estão fazendo é assédio. Não, Gilmar, foi só para dizer que você fique calmo no plantão. Que você fique calmo, para não acontecer esse tipo de coisa. Você tem que botar aí uma cadeira a mais lá. Porque se eu estiver sentado escrevendo, só quando eu terminar que eu vou levantar. Enfim, não é fazer barraco. Não é fazer barraco, é ter postura. Cultura se muda com postura. Enfim, vamos lá. E aí veio a Lei 7498 e o Decreto 94.406 de 87 e fala lá que é privativo nosso a consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, ela vai ser feita onde? Onde a gente quiser. Se a gente quer fazer essa consulta na beira do leito, a gente faz. Se a gente quiser fazer essa consulta num consultório, faz. Se quiser fazer num consultório de rua, faz. Então não tem que fulaninho ou beltrano dizer que eu posso ou não posso fazer essa consulta sei lá, entre quatro paredes com o nome, consultório de enfermagem, Dr. Gilmar Júnior. Eu posso, todo mundo pode, está na lei, é lei estrito sensu, assinada pelo presidente da República. Então não tem esse que venha dizer que eu não posso fazer. Quer perguntar? Ruivinha? Não, está se espreguiçando. Achei sexy essa espreguiçada, sim. Bora lá. Para vocês terem noção, essa lei 7498 de 86, ela recebeu alguns vetos. Tinha um veto da lei que foi publicado por Fernando Henrique Cardoso, com todo respeito a Fernando Henrique, tá? Todo respeito. Mas olha o que ele escreveu. Eu grifei aqui embaixo. É discutível a autonomia na execução dos serviços e da assistência de enfermagem sem a supervisão médica. Um dia eu ainda vou dizer isso para ele. Eu tenho certeza absoluta que eu vou dizer isso para ele.
O único profissional que pode supervisionar um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem, é um outro enfermeiro. Então, o senhor, como presidente da República, tem a obrigação de estudar e ler, mesmo sendo intelectual como o senhor é. O senhor é intelectual em tudo, menos na enfermagem. Na enfermagem eu sou mais do que o senhor. Então, eu trouxe aqui a lei para o senhor ler. Tome. Eu ainda vou fazer isso com ele. Sem maldade. Só para ele dizer para mim, eu me arrependo. Aí eu vou dizer, eu posso gravar um story do senhor arrependido? Aí eu marco Vitor e vocês veem. Bom, então, eu preciso que vocês entendam que a consulta de enfermagem é uma atividade autônoma. Autônoma, não dependemos de ninguém, tá? Isso tem que ficar fixo na cabeça de vocês. E esqueçam essa imagem propagada por meio mundo de gente que a gente vai trabalhar só de forma multiprofissional, interdisciplinar, que é tão bonito, é lindo isso. Mas na prática o nosso patrão paga 10 mil ao médico e 1.000 a gente. E ele tem que aprender a ser gente e a pagar isonomicamente, porque todos os profissionais têm a mesma importância. Tá? O enfermeiro tem a sua importância, o físio tem a sua, o fono, o veterinário, o assistente social, todos os profissionais de saúde têm a mesma importância. A gente não pode nunca imaginar que tem um que é mais importante do que a gente. Como o governo aqui do estado, na época de Eduardo Campos, por exemplo, criou o 4º cargo. Todos os profissionais de saúde recebem um salário e o 4º cargo é somente os médicos, que recebem um salário diferenciado. Isso é uma vergonha para Pernambuco. Então, diferenciar o médico da gente e de um físio, e de um veterinário, de um fono, é vergonhoso. São pessoas que não entendem da importância das profissões. Então, não dependemos de ninguém. Isso aqui é para mostrar a vocês o que um juiz fez uma vez. Tá? É rápido. Quanto tempo eu tenho? Vitor, me controla. 15, tá. E aí, esse juiz, olha o que ele falou. Ele suspendeu as atividades que o enfermeiro tem de prescrever medicamentos e solicitar exames. Gente, prescrever medicamentos e solicitar exames é uma atividade prevista na nossa lei. Eu não estou prescrevendo medicamento porque o médico está deixando porque ele é bonzinho. Não, é porque está na minha lei. Não é privativo dele. Eu posso também fazer. Eu tenho limitações, lógico, mas eu posso fazer. Então, o Conselho Federal de Medicina luta até hoje para a gente parar de prescrever. Até hoje, sempre perde. Mas um juiz, há alguns anos atrás, concedeu, tá? Concordou com o Conselho Federal de Medicina. E aí ele processou a União, que é o governo federal, porque o governo deixa a gente prescrever na atenção básica. É o gatinho chocado, porque eu fico chocado quando eu vejo isso. Porque ele concedeu, real. Hoje a gente ainda tem um conselho de medicina que quer que o enfermeiro não prescreva no pré-natal, ou na abordagem sindrômica, ou no HIV/AIDS. Como? Se a gente parar de fazer isso, metade do Brasil morre, minha gente. Porque quem sustenta a saúde pública no Brasil é a enfermagem. Aceita que dói menos. Eu já disse isso há uns anos atrás a um ministro da saúde que dividiu uma mesa comigo num congresso. E quando eu falei isso, os próprios médicos que estavam, porque eu disse assim, eu vou falar rapidinho. Eu disse, vocês deveriam investir ainda mais na atenção básica, porque o enfermeiro na atenção básica praticamente faz tudo no PSF e trabalha 40 horas. Bota 2, cada um trabalhando 30, porque aí você amplia o atendimento de 40 para 60 horas para a população e pega o salário do médico que não precisa estar na atenção básica, porque o que ele faz, o enfermeiro faz melhor. Tira ele, pega os 10 mil que ele ganha, divide para os enfermeiros. E aí, em vez de um, tem 2. A população vai ser infinitamente mais assistida. Até os médicos, nesse dia, me aplaudiram no auditório. Porque eu não falei desse jeito, né? Eu falei bem arrogante, assim. Mas um arrogantezinho, assim, chique. Não foi um arrogante
Aí ele, vou levar para Dilma sua proposta. Levou até hoje. Dilma saiu e até hoje nada. Dilma está em Cancún hoje e a gente está aqui ainda falando sobre isso. Mas olha o que o juiz fala, vê como é preocupante. Segundo ele, a lei dos enfermeiros, a 7498, não autoriza os graduados em enfermagem a executarem procedimentos previstos na portaria do Ministério. E estava previsto, tá? Que teve seus efeitos suspensos. E ainda orienta-os a pautarem a condução de suas atividades em determinações recebidas pelo médico assistente. Minha gente, ó, no dia que o médico mandar vocês fazerem alguma coisa real, chama ele no canto e diz assim, ô fulano, ó, isso que você está fazendo infringe a lei 7.498 de 86, o decreto 94.406 de 87, a Constituição Federal de 1988 no seu artigo 5º e infringe também o artigo 47 da lei das contravenções penais. É assedioso, é criminoso e é exercício ilegal de profissões. Então, isso não é da minha competência, isso é da sua. Você tem que fazer com você e com seus pares, não comigo. Então ele vai olhar para você na hora com ódio, mas passa. E em uma semana está ali, ó, grudado com você, porque sabe que você não é qualquer pessoa. Você é um enfermeiro empoderado. E ele vai fazer o dele e você vai fazer o seu, e aí complementa. Então, médico dando ordem, eu já vi. Uma vez eu estava no Corém, eu recebi uma técnica de enfermagem, duas técnicas, uma se acabando de chorar e a outra, eu tenho um vídeo. Aí eu digo, o que foi? O que é que tem nesse vídeo? Eu vou lhe mostrar. E a outra chorava, eu dizia, meu Deus, mataram alguém. E eu vou ver aqui um cadáver. Não era, sabe o que era? O médico no bloco fazia assim. Não, ele soltou, ou foi um instrumental, ou foi uma compressa no chão. E ela dizia, doutor, aí no vídeo ela dizia assim, doutor, não jogue no chão não, bote no hamper. Aí ele dizia, eu vou jogar no chão, porque eu sou médico aqui, quem manda sou eu. E eu vou jogar, toda vez que eu jogar, eu quero ver você apanhar. Puta que pariu, desculpa. Não dá para aceitar isso. Não dá. E aí, minha gente, eu peguei essa briga, mas de um jeito, eu adotei essa menina. Ela só faltou dormir na minha casa. Porque eu adotei, eu não aceitava isso. E ajudei ela a processar ele foi processado eticamente no CREMEP, ele foi processado criminalmente. Porque não adianta eu dizer que vou processar e não processar. É um erro, que a gente perde a credibilidade. Nos humilhou, nos assediou, tem que processar. Um exemplo arrasta mais 100. Você processa um médico no hospital, no dia seguinte todos querem ser seus amigos, com medo. E aí você vai impondo respeito. Enfim, mas olha aqui o que o juiz pensa. Claro que o COFEN entrou na justiça, ganhou e derrubou. Porque isso estava prejudicando a saúde da população brasileira inteira. Derrubou. Mas o Conselho Federal de Medicina é incansável. Luta todo dia para nos diminuir. É um medo, bichinhos. E aí isso aqui é o que eu falo que é a pasta JJ do poder. Sempre que quiserem impedir vocês de abrirem os consultórios, vão se basear nisso aqui. Porque não existe uma outra legislação que impeça, só a de 32. Então, quando você for abrir seu consultório, já leve isso aqui. A Lei 7498 de 86, a Constituição de 88, a Lei 8080 de 90, a Lei 8142 de 90, a Portaria 2436 de 2017, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a Resolução 568 de 2018, que fala de consultórios de enfermagem. Então já leva uma legislação tão pronta, que ele vai dizer, meu Deus, essa pessoa aqui está preparada. Aí você pode dizer, claro, eu assisti uma palestra com Gilmar Júnior, meu filho. Simples assim. E aí com isso, você tira muito da sua dificuldade. E aí é só fluir. A gente tem hoje consultórios de enfermagem no Brasil que já tem franquia. Os enfermeiros já estão tão ricos que estão franqueando já, estão abrindo franquias dos consultórios em outros lugares. Que é a Stay Care em São Paulo. Aqui a gente tem clínica de enfermagem de referência no interior.
a gente tem a Cicatrizar em Surubim, a gente tem a clínica de enfermagem em Tupanatinga, a Cuidar em Tupanatinga, a gente tem a Care, que fica aqui perto ali dos Quatro Cantos. A gente tem muitas já, mas tem que aumentar. Isso aqui é o primeiro livro do Brasil sobre empreendedorismo. Eu tive a honra de ser um dos organizadores, junto com a professora Dice Steinbach, da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E ele foi distribuído gratuitamente. Então, o primeiro livro de empreendedorismo no Brasil, nem cobrado foi. A ideia era estimular os enfermeiros a empreenderem mesmo. E só tem ele nas bibliotecas, porque eles foram distribuídos gratuitamente, não foi vendido. 10.000 exemplares. E aqui eu trouxe uma resolução muito importante sobre empoderamento, que é a resolução 581, que tem uma complementação nas 624, que é a resolução que fala das nossas especialidades. Nós temos mais de 60, tá? Mas tem uma dica de ouro para dar a vocês. Nunca comecem uma pós-graduação ainda na graduação, porque é ilegal. E tem um monte de empresa que vai tentar ludibriar você dizendo que pode, mas não pode. Chegou no Corém para registrar o título, começou após, antes de se formar enfermeiro, não vai registrar. É inútil, perdeu tempo e dinheiro. Tá? Isso aqui, ó, são processos na Polícia Federal de diplomas que tiveram datas alteradas, de empresas que ofereciam cursos para alunos ainda, não pode. Dica de ouro hoje. E uma coisa que eu queria deixar clara é um momento muito que eu queria que vocês fizessem muito uma introspecção e pensassem com vocês mesmos, tá? Um profissional de enfermagem somente ganhará notoriedade quando mostrar atitude em suas decisões nas relações diárias. Estamos na era dos profissionais empoderados. A geração de vocês não dá para ter gente pobre na geração, pobre intelectualmente. Nós temos que ser grandiosos. A nossa geração veio para transformar essa realidade. Porque umas gerações atrás, os enfermeiros ainda baixavam a cabeça, ainda falavam sim, doutor, não, doutor. Ainda ia no quarto, ainda enxugava a testa do cirurgião. Ainda dizia, o senhor quer um cafezinho? Não, eu digo hoje, eu peço aos médicos às vezes, traz um cafezinho para mim. Eu vou dispensar o café, eu amo café. Mas não, às vezes eles fazem assim, traz um café para mim, mas tipo assim, como se você fosse empregada, aí não rola. Ou então soltou uma brincadeira com cunho sexual, corte logo, diga, na próxima vez eu lhe processo, viu? Porque isso aí é assédio sexual. Porque às vezes a gente vai deixando passar, com a gente é um assédio simples, com a nossa colega pode ser um estupro. E tá assim, ó, de casos, no Brasil todo. Não pode. Mas vamos lá. Empreender é ter poder, botem isso na cabeça. A mudança do paradigma do conceito da enfermagem está totalmente relacionada à identidade. A responder essas perguntas aqui, ó. Que profissional eu quero ser? O que eu quero conquistar? Quanto eu quero ganhar? Como quero ser reconhecido? Como? Mais um? Eu sou mais um? Ou eu sou fulana? Sabe? Isso aqui vocês têm, é um encontro com vocês mesmos. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês acham que querem ganhar quanto e merecem ganhar quanto? Quando se formarem? Falem alto para eu ouvir. 14, quem disse 14? 12, já diminuiu ali, 12. Quem mais? 10? 20? É hora do almoço, né? Ó, quem aqui está planejando se formar para ganhar 1.100? Ninguém topa 1.100. Sério? Sabe quantos colegas nossos recebem 1.100 em Pernambuco? 40%. Gente, 1.100 não dá. Por favor, planejem isso aqui na cabeça de vocês.
hoje, para quando chegar lá no dia que isso acontecer, vocês lembrarem do que eu estou falando hoje, tá? Compromisso. Bora lá, eu trouxe algumas imagens aqui de como, para a gente refletir, tá? A primeira imagem que eu queria trazer é essa, que é uma enfermeira boazinha. Oh, neném, fofinha, carinhosa. Tipo, o paciente entra numa sala vermelha de uma UPA e sai vivo. Você pergunta ao familiar, você achou o que do médico? O médico é um herói. Meu Deus, velho, meu irmão doido. O médico é o cara, velho. Aí as enfermeiras, muito boazinhas, uns anjos. Não sabe ele que numa sala vermelha, quem manda em tudo, quem domina tudo é o enfermeiro. Não sabe ele. E que provavelmente aquela pessoa saiu viva dali por causa da enfermagem. Muitas vezes o médico nem lá tá dormindo no repouso. Prescreve errado e a gente corrige. Eu já cansei de corrigir, Acontece muito. Teve uma prescrição de um médico que uma vez eu estava com meus alunos, que ele parecia um eletrocardiograma. E eu levei para ele, o que é isso? Não sei. Tem que reavaliar paciente. Pô, gente... Enfim, o que eu quero dizer a vocês é que as pessoas atrelam muito a gente a essa figura aqui, do carinho, bonzinho, porque a nossa ciência é o cuidado, só que o cuidado não é esse cuidado, você tá bonzinho, coisinha linda, não, é a ciência do técnica, sabe? Isso é a enfermagem. Isso aqui acontece porque a gente convive com o paciente. A enfermagem é a única profissão que não passa, ela fica ininterruptamente. E quando sai um, vem outro. E eu estou cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu irmão e do seu filho. Então para de ir para janela só bater palma para mim. Você tem que ir para a rua, pedir às pessoas que você está votando para nos dar dignidade, que é salário, carga horária digna e condições de trabalho. Só palmas não adianta. É bonito, mas não adianta. Eu não sou bonzinho assim, não. Eu sou profissional, sou técnico. E eu vou fazer tudo pelo paciente, tudo que ele não pode fazer até que ele volte a poder fazer, porque eu vou curar ele. Quem cura ele não é o médico, não, é muita gente que cura ele. Tem que eu sou light. Ó, aqui, anjos de branco. Deixa eu dizer uma verdade a vocês, gente, a gente não é anjo. E pelo amor de Deus, de fé em Cristo. Se vocês verem asinha assim em parede, aqui como tem muita parede, deve ter asa em algum canto. Não vão para frente tirar foto não. Se você já tem, deixa no passado. A partir de hoje não tira mais foto de anjinho não. Não somos anjos. Porque, vamos pensar, numa hierarquia celestial. Se a gente é um anjo, Deus é quem? Os médicos. É mesmo, porque tem médico que acha que é Deus e outros têm certeza. Sabe? Então, ó, não somos anjos. Não somos anjos de branco. Quem chamar a gente de anjinho, você diz assim, ó, me chama de enfermeiro, eu prefiro. É mais bonito. Enfermeiro enche a boca para falar, porque a nossa profissão é linda demais. Enfim. Bora lá, próximo. Isso aqui foi um médico que uma vez numa postagem no Facebook escreveu o seguinte: para que fazer enfermagem se querem agir como médicos? Façam medicina. Enfermagem é cuidado, entubar, prescrever, diagnosticar e tratar. Sempre foi e sempre será atribuição médica. Não adianta fazer cursinho de bosta, seus frustrados. Estudei 12 anos em tempo integral para fazer isso e jamais vai ter uma enfermeira que fez uma faculdade de bosta, de meio período, me dando ordens. Vai limpar bosta de bunda suja, sim. Ó, só para dizer a vocês, esse cara aqui ele foi processado até, assim, a alma dele foi processada. Mas eu trago a fala dele, porque essa fala aqui,
é a cabeça de muita gente que nem fala. E a gente tem uma obrigação de educar as pessoas para o que a gente é de verdade. O enfermeiro trata, o enfermeiro cura, o enfermeiro reabilita, o enfermeiro faz tudo. Tá, eu lembro como hoje uma âncora do NETV, que foi outro pau que eu tive aqui com a Globo, dizendo, não, no PSF o povo quer médico, não quer enfermeiro. Cara, vai estudar, honra que você é jornalista e vai ler alguma coisa, sabe? E tipo, limpar a bunda do paciente, isso não me dá vergonha não. Eu tenho orgulho de dar um banho no leito, eu tenho orgulho de limpar um paciente quando ele precisar. A minha profissão é a mais top, porque é a que faz isso. Porque bota o médico para dar banho no leito, ele não vai fazer. E ali está o amor de alguém que eu estou cuidando. É o amor de alguém, pode ser o amor de vocês, pode ser vocês. Vocês podem cuidar dos meus amores mais na frente. Então isso não é para nos dar vergonha, isso tem que nos dar orgulho. Não esqueçam disso. Deixa eu ver mais. Isso aqui, outro tipo de postura, tá? A menina postou essa foto aí, precisando de um médico para cuidar de mim. É enfermeira, tá? Ela fala ali no texto que é enfermeira e que não sei o que, precisa de um médico para cuidar dela. Nunca aceitem esse tipo de atrelar essa imagem à sexualidade. Porque é muito assédio e estupro o tempo todo na enfermagem. Então, profissional empoderado não pode se comportar assim. Rede social, nossa rede social, ela tem que ser um misto entre a nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Porque o povo olha. Então, se você posta alguma coisa da enfermagem, você automaticamente está educando quem não conhece a enfermagem. Então, aí eu postei uma coisa. Aí você segue Anitta, você segue Neymar, você segue Bolsonaro, Lula, você segue, sei lá, Biden. Só não segue os seus próprios colegas de profissão. Como é que você vai ver que um profissional está tendo sucesso? Não dá. Então, rede social é um lugar ótimo para a gente se conectar. Outra imagem aqui, um estudante de enfermagem, tá? Ricardo Ribeiro está se sentindo inspirado. Eu estou falando o nome porque vergonha, assim, para passar por uma pessoa só não adianta. Tem que passar em público. Hoje, minha aula foi simplesmente sensacional. A melhor de todas, amei. Fiquei até com água na boca, não sei porquê. Futuro enfermeiro, futuro ginecologista e fé nas pepecas. E ele com lá a peça anatômica da vulva. Gente, um estudante assim, ele vai ser um enfermeiro bom quando? Nunca. Isso é machismo, assédio, misoginia. Isso é tudo que a gente não quer na nossa profissão. Ele está com a boca para levar uma mãozada. Mas enfim, ele foi expulso da faculdade. Não vai fazer enfermagem, eu acho mais. Aqui é Dr. Ray. Por que eu estou trazendo Dr. Ray? Para dizer a vocês que não andem, pelo amor de Deus, com um estetoscópio no pescoço. É feio, é um esteto, não é um max colar. Tá? Então, não andem. Por favor, não andem de jaleco, não andem de pijama, de bloco. Andem com a roupa de vocês, sempre na elegância, porque a nossa primeira imagem é a que fica. Eu mesmo vim todo aqui de Armani para vocês hoje. Cheirosíssimo, é porque não dá agora, mas a gente pode trocar o WhatsApp já já. Aí bora lá. E aqui eu trouxe uma coisa que eu preciso falar com vocês antes de acabar a minha apresentação. A televisão, ela é uma inimiga muito forte da gente. A pandemia deu uma melhorada, mas já estão voltando a agir como eram antes, tá? Quando você pensa no médico numa novela, e novela forma opinião, só vem galã, mas eu não sei o nome da maioria aqui. Tiago Lacerda, Zé Bonitinho, né? Zé Bonitinho, esse outro eu nem sei. Os médicos, bonitos, bem-sucedidos médicos. Nem é assim tanto na vida real, assim. Eu ganho mais do que muitos médicos. Mas enfim, aí pega a enfermeira e bota Fabiana Carla.
Perséfone, vocês lembram? Não é nem por ser Fabiana Carla que eu acho ela linda, mas é porque ela era pobre, ela era carente e ela era o quê, meu Deus? Sofria um assédio, parece. Ia na onda do cara, assim, no médico lá. Não, isso não replica a nossa realidade. A enfermagem não é isso. Nem isso. Por mais que a gente ache fofo, porque eu adoro Nazaré. Eu amo Nazaré, mas não somos. Não, eu concordo que somos gostosos. Mas não somos sequestradores de criança. As mães chegam para ter seus bebês com medo da enfermagem. Sabia? Cadê a pulseira? Já botou a pulseira? Vanushka, tu tá vendo meu tempo, é? Ah, eu vou acabar. Enfim, não somos assim. Ah, isso aqui recentemente, foi recente, menos de um ano. Ingrid Guimarães e a Giovanna Eubank foram conversar no canal dela sobre sexo e foram fantasiadas de enfermeira. Claro que elas se retrataram depois, tá? Mas foram de enfermeira para falar de sexo. Por quê? Não, ok, a gente faz sexo muito gostoso, eu concordo. Nós somos maravilhosos. A enfermagem é quem melhor faz sexo. Concordaram, né? Ó, só que a gente faz na nossa intimidade, com quem a gente quer, e não retratar como se a gente fosse assim objetos sexuais. Isso não. Então elas se retrataram. A nossa profissão é predominantemente feminina. A probabilidade de assédio é enorme. Então a gente não pode alimentar isso. Ok? Eu tô acabando, eu juro. E aqui sob pressão. Uma série médica que só tem médico. O médico abre a porta do SAMU, pega o paciente e empurra a maca. O médico pega o dreno que saiu o sangue, bota o sangue de volta. O médico fica na beira do leito conversando com a família. Não tem enfermagem no sob pressão. Aí vai, vem, cria sob pressão plantão Covid, onde a enfermagem se destacou. No Covid a gente apareceu. Aí lá vai eu, não, eu vou assistir esse primeiro episódio. Cadê a enfermagem? Zero. O que é que o médico está fazendo? Dando banho no leito. Gente, meu Deus, médico não dá banho no leito. Eu disse a Globo, Globo me contrata, eu presto uma assessoria gratuita. Mas parem de passar vergonha. Valorizem quem cuida das pessoas. Tentaram, mas já estão fraquejando. Eu tenho quanto tempo, hein? Acabou já, foi. Já acabou? Vitor. Ei, o público está aclamando, Vanushka. Mas se ele quisesse falar 1 hora, ele tinha chegado na hora. A gente ficou esperando ele 10 minutos. Que horas são? Que horas são? Eu já passei quanto tempo? 15? Olha, 15. Então 5. Continue. Não sei se vocês viram esse médico recentemente que disse que a enfermeira para ganhar dinheiro tinha que ter um xerecard. Lembram? Também está sendo processado até a alma. Até a alma. Porque essa é a imagem que muitas vezes os médicos têm da gente e a gente não pode permitir. Tá? Eu falaria aqui 1 milhão de coisas, mas eu não tenho tempo. Deixa eu avançar isso. Eu tenho que falar isso. Tipo, o povo quer que a gente seja assim. A gente podendo ter uma nossa piscina, ter uma boia, como todo mundo pode, mas o povo quer que a gente tenha uma boia de garrafa PET. Porque o povo quer que a enfermagem seja pobre o resto da vida. E não é verdade, tá? Não somos assim. E a gente tem que entender isso rápido. Mas eu vou avançar. Eu vou correr. Meu Deus. Vou pular. Desculpa. Vou pular. Ia falar do piso aqui. Vou pular. Ai, gente, eu tava tão empolgado. Deixa eu só dizer isso a vocês. No Reino Unido, há 11 anos, os enfermeiros são considerados os profissionais mais respeitados da Inglaterra. Há 11. Ele está na frente dos médicos, dos políticos. E aqui no Brasil não, aqui é cantor de funk, jogador de futebol.
muito mais do que a gente. É triste isso. Isso aqui eu vou pular também. Deixa eu ver aqui. Isso aqui foi uma campanha que o COFEM fez essa semana. Ainda está valendo, tá? Que se chama Abrace a Enfermagem. Você pega uma foto, posta. Quem fez? Sério? Quem não fez, dá tempo de fazer. Você faz uma posição de abraço e posta nas suas redes sociais. E sobe essa hashtag aqui, ó. Abrace a Enfermagem. Isso aqui sou eu. Muito gato, inclusive, mas o COFEM até compartilhou. Fiquei feliz. Mas deixa eu passar. Ah, meu Deus do céu, tinha tanta coisa para falar. Eu vou passar. Não, porque Vanushka está ali praticamente me assassinando. Eu vou falar disso aqui outro dia. Que isso aqui vai demorar. Mas isso é bom, por quê? Deixa eu contar para vocês enquanto ele passa o slide aí. A gente chamou ele para dar uma palestra do meeting para vocês. Só que aconteceu um imprevisto, realmente ele não pôde vir. Aí essa palestra ficou para hoje. Mas é bom que ele não fala tudo, porque aí fica para um outro momento. A gente convida ele de volta e ele vem aqui. Aí eu deixo ele falar de 8 da manhã até meio-dia. Ó, deixa eu correr para encerrar. Eu queria muito que vocês saíssem hoje daqui se sentindo um pouquinho mais motivados, entendendo a importância que você já tem. Você já escolheu a enfermagem, então você já é importante, sabe? Por isso que eu digo, eu queria que vocês dissessem assim, eu sou um profissional de enfermagem alto nível. Digam para mim para eu ouvir, todo mundo. Eu sou um profissional de enfermagem de alto nível. Bora! Com um olhar um pouco arrogante, assim. Eu sou um profissional de enfermagem alto nível. Vai! Todo mundo junto agora e mais alto. Por quê? Porque um profissional de enfermagem de alto nível não come, degusta. Não respira, inala O2. Não briga, argumenta. Não pensa, faz sinapses. Não chora, produz secreções lacrimais. Não se apaixona, sofre reações químicas. E o mais importante, não tem corpo. Tem um monte de massa corporal que surgiu de um DNA privilegiado, que sustenta uma estrutura tão linda, tão gostosa, tão inteligente, que seria uma injustiça chamar de corpo, o mais justo é chamar de escultura. E eu vou finalizar com esse momento sensorial. Vou pedir que todos fiquem de pé agora, real, de pé. Todos. Aproveitar a Vanushka, que foi me humilhar, mas ficou ali de pé. Agem uma dupla. E encontrem. Quem ficar sozinho, levanta o braço. Quem ficar só, levanta o braço que vai encontrando. Não pode trio. Não é corrente espírita. É duplas. Ó, quem tiver só, levanta o braço para achar a dupla. Dessa aqui ele tá sozinho, ó. Quem mais tá só? Cadê? Vão junto. Isso. Duplas, beleza. Não precisa estar agarrado, não é quadrilha. Mas eu quero que vocês façam o seguinte, fica de frente para essa pessoa. E eu quero fazer esse momento sensorial. Olha para ela e pega nas mãos dela. Segura. Isso. Ei, segura. Não precisa. Pode segurar vocês. Isso. Ei, segura. Tá todo mundo aí, né? Ó, eu queria que você se concentrasse só no que eu tô falando aqui agora, que é bem sério. Você tá segurando. A gente não se dá conta. Mas você está segurando uma das coisas mais importantes do planeta, que são as mãos de um profissional de enfermagem. Isso aí vai salvar tanta gente
que a gente não tem nem noção. Então olha para essa pessoa e diz para ela de verdade: parabéns por ter escolhido a enfermagem. Eu me orgulho de você. Fala. Agora palmas para vocês. Vocês... Obrigado. Eu queria finalizar com essa frase: a terra treme e agradece toda vez que um enfermeiro se posiciona. Muito obrigado, fiquem com Deus e desculpem ter passado da hora, tá?